primeiro, do versículo 1 até o versículo 17. Eu vou precisar bastante do Osés na projeção, firme e forte, em nome de Jesus. Irmãos, só um aviso aqui importante, né? Reforçar. Sábado agora, então, é o nosso impacto, amém? De ganhar uma para Jesus. E nós mudamos o horário para facilitar a vida das pessoas, para nós trazermos para participar. Então o impacto vai ser das 15 horas até as 22. Ah, pastor, mas menos tempo, o que vai ser? Vai acontecer uma revolução na vida de quem estiver aqui. Amém? Uma palavra é suficiente para transformar a vida da pessoa. Amém? Então você que não participou do nosso encontro com Deus, ainda dos nossos impactos, venha. Você que já participou, venha trabalhar. Venha trabalhar, venha trazer a pessoa, acompanhar a pessoa, ficar aqui conosco. Amém? E nós estaremos orando de terça a sexta, aqui no prédio do Campo Comprido, será às 22 horas. E nas regiões aí vai ter oração em Araucária e Tatuquara, vai ter oração em todas as regiões, Amaranta, Tamandaré, Colombo, etc., Campo Largo, todo mundo orando, clamando pelas vidas. Amém? E vai ser uma bênção. E na primeira semana de agosto, o Reinhard, né? O Reinhard, o profeta, ele vai estar conosco, irmãos. As pessoas ficam perguntando para mim, ô pastor Cleves, como é? Ele é da Manancial agora, porque ele só fica na Manancial? Falei, não, dor do cotovelo, querido. Amém? Eu já estou acertando com ele para ele voltar em dezembro. Amém? O seminário vai ser R$25. Vai começar no sábado de manhã, dia 6. Ok? Sábado vai discorrer praticamente o dia todo. E aí domingo de manhã o seminário. E ele vai ficar conosco domingo de noite. E aí vai ser um culto para convidar visitantes, etc. Um culto de curas e milagres e palavras proféticas. Amém? Vai ser bem especial esse final de semana. Irmão, justamente nessa data eu vou estar completando 10 anos que eu sou pastor. Amém? Com alguns quilos a menos, há 10 anos atrás eu tinha sido ordenado. Poucos quilos aí. Eu acredito que uns 30 a menos. Eu era pobre naquela época. Ok? Eles vão ficar aqui na Bíblia, nós vamos falar sobre vários versículos, em nome de Jesus. Vai ser bênção, amém? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus. Revista atualizada? Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos as gentes, pelo seu nome. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião para ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais
confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. E assim tanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Deixa aí. 1, 2, 3, vamos declarar esse versículo, irmãos? 1, 2, 3, valendo. Amém? Verso 17. Vamos lá, vamos declarar. Amém. Senhor Deus, dai-nos espírito de sabedoria e de revelação, ó Pai. Abre os olhos do nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, para a Tua palavra, Senhor, nós pedimos amém. Então nós vamos falar sobre o Evangelho da Graça, vamos falar alguns princípios aqui que são encontrados no livro de Romanos, do versículo 1 até o versículo 17, amém? Zé, você edifica a versão que você está usando. Eu não acreditei ainda que você está usando a que eu pedi. Irmãos, semana passada nós falamos o que significa estar em Adão e o que significa estar em Cristo. Amém? Pergunta para o irmão do lado. Você acredita que é possível viver uma vida sem pecado? Irmãos, nós percebemos ainda que algumas pessoas não acreditam. Por que você não acredita? Porque você acredita ainda que você está em Adão. A partir do momento que você tiver a revelação de que você está em Cristo e que agora você é justo, amém? Lembra que nós falamos de duas leis, né? A lei do pecado é a lei do espírito da vida, amém? Que é semelhante à lei da gravidade. Quando nós cremos corretamente que a nossa natureza pecaminosa foi extirpada, que agora nós temos a natureza de Deus, e que nós não precisamos nos esforçar para vencer o pecado, então nós passamos a andar pela lei do Espírito de vida. E nós falamos que essa lei é como se nós somos atraídos, amém? Por esse Espírito de vida. E então nós manifestamos o quê? Os frutos do Espírito. Amém? Observe lá no livro de Gálatas que fala dos frutos do Espírito. Amém? Fala do fruto do Espírito que é amor. E ali dentro do amor fala, né, de mansidão, domínio próprio, etc. Mas também fala das obras da carne. Fruto fala algo relacionado à vida. Amém? Quando nós cremos na graça de Deus e fomos justificados por essa graça, amém, mediante a fé, e nós andamos confiados nessa verdade, nós somos atraídos pelo Espírito de vida, amém, para então manifestar os frutos do Espírito. Isso sem se esforçar, é uma questão de fé. É o Espírito da vida que nos atrai, amém? E o resultado é o quê? Que nós começamos a produzir frutos através desse espírito de vida. Observe que frutos, irmãos, é uma coisa que está relacionado com vida. Obras está relacionado, né, com o esforço humano. Então, quando você deixa de crer que em Cristo você é justo, pela obediência dele na cruz, você foi tornado justo, você então é atraído pela força do pecado, pela lei do pecado. E qual que é o resultado disso?
você então manifesta as obras da carne. São obras. Quanto mais você se esforça para vencer o pecado, mais obras da carne você vai manifestar. Quanto mais você crê que é justo, você vai ser atraído pelo Espírito de vida. Amém? É uma coisa doida. A religião vai ensinar você a se esforçar para vencer o pecado. E vai dizer que se você não venceu ainda, é porque você não está se esforçando como deveria. Mas o cristianismo, ele te convida a crer naquilo que você é agora em Cristo. Então será atraído por esse Espírito de vida. Amém? E aí então manifestar aquilo que você é, na verdade, através de Cristo. Isso é algo maravilhoso, amém? Paulo, aos Romanos, ele condena qualquer tipo de tentativa através das obras da carne, através da carne. Carne fala daquilo que é o nosso esforço humano, é nós confiarmos nas nossas habilidades, na nossa religiosidade, para que nós possamos então fazer a vontade de Deus, agradar ao Senhor. Isso é impossível. Quanto mais você tenta, mais você se dá mal. Quanto mais você acredita, enquanto você acreditar que é um pecador lutando contra o pecado, você vai continuar manifestando as obras da carne. Quando você crê que é justo, o Espírito de vida vai te atrair e você vai perceber que ele vai te levando e te conduzindo. E aí você vai poder dizer também como Paulo, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É Cristo, amém? Manifestando a sua vida vitoriosa através de você no seu viver diário. E isso é maravilhoso. Isso é o Evangelho, amém? Eu quero falar aqui hoje um pouco então sobre esse Evangelho poderoso. Infelizmente, alguns irmãos ainda entre nós que acreditam, que perdem a salvação. Eu passei um vídeo agora à tarde para os irmãos de um determinado pastor e eu achei muito interessante, Ele conta muitos testemunhos, é um pastor que tem alcance mundial, hoje. Eu só sinto porque ele nunca veio no Brasil, pelo que eu saiba, procurei na internet. E ele fala tantos testemunhos que ele tem do poder do Evangelho. Tantos testemunhos. E uma das coisas que ele ensina é a pessoa, é uma coisa assim, irmãos, que ela até ofende a religião. O que ele ensina e o que eu creio também, porque Paulo ensina. Eu não creio porque ele ensina, eu creio porque Paulo ensinou. Mas ele diz, na hora que você está fumando, você está usando droga, você tem que declarar, usuário de droga, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Na hora que você lá está na pornografia, você tem que declarar, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E a partir do que você vai declarando, porque se você fala aquilo que você crê, aquilo vai empoderar a sua fé ao ponto de você perceber que a droga, o cigarro, ou qualquer outra coisa que você tem sido dominado, não vai mais ter poder para te dominar. Está entendendo, irmãos? Então isso é muito importante, Vamos falar algumas coisas para você entender aqui sobre o livro de Romanos, Vamos ver alguma coisa aqui sobre a referência histórica. Eu acho que é interessante para nós aprendermos aqui nessa noite. Na época do Novo Testamento, Roma era a capital do Império Romano. Era o maior, mais importante, mais desenvolvida. Era o maior e mais importante, mais desenvolvida cidade da época. A cidade foi palco das mais cruéis perseguições ao cristianismo. Havia em Roma cerca de 1,5 milhão de pessoas, sendo que metade desse povo era escravo. Por isso que Paulo usa ali quando fala sobre que nós estamos libertos, da escravidão do pecado. Porque o povo entendia muito bem o que era ser escravo. E Paulo usou então um exemplo, uma ilustração ali para falar da libertação do pecado agora em Cristo, algo que eles pudessem entender. Irmãos, é uma coisa assim que não combina você... Isso é uma coisa muito do diabo. Quando alguém pensa sobre a graça, isso. Agora eu estou livre, pastor. Agora eu sou solteiro, então eu posso sair fazendo sexo. Eu não entendi isso, eu já podia fazer isso antes de Jesus. Isso é que todo ímpio faz. Inclusive é o que a prostituta faz.
Eu não consigo entender como alguém consegue vincular a graça, a liberdade da graça, a liberdade do evangelho, como agora é liberação para o pecado. Pelo contrário, antes você era escravo do sexo. Você era escravo do alcoolismo. Você era escravo da mentira. É ou não é? Você era escravo da fofoca. Você era escravo de tanta coisa. Agora Jesus vem e te liberta. Para você continuar fazendo isso, essa é a liberdade que você espera? Jamais. Isso é uma mente doentia e maligna. Isso é um entendimento completamente errado em relação à graça. Agora, é claro, né, que tem determinadas coisas que elas dentro de um certo limite, elas não são pecado. Por exemplo, nós temos ensinado aos irmãos que beber em si, bebida alcoólica, não é pecado. O que é pecado é você se embriagar. Porque você vai perder a sua consciência e vai passar a ter atitudes totalmente perigosas e ruins para o seu próximo, para o corpo de Cristo, para a sua família, etc. Ok? Mas agora imagine gerar no meio da nossa igreja um entendimento, então, que eu sou da graça de Deus, agora eu sou livre. Mas aí você daqui um pouco está caído um bêbado de um lado que é ímpio e o outro bêbado que é o crente da graça. Não estou entendendo. Está uma jovem se acabando, um jovem, um rapaz se prostituindo de um lado, e você é o crente da graça do outro fazendo a mesma coisa. Isso não é, você não entendeu o evangelho. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Pelo contrário, amém? Agora, por causa dessa força atraente do espírito de vida, você é atraído a não fazer essas coisas que você era atraído antes, porque você, pela sua natureza pecaminosa, era dominado pelo pecado. Então, assim, irmãos, por favor, assim, isso, se você tem esse pensamento sobre essa liberdade, que essa é a liberdade que você conquistou em Cristo, você não entendeu nada do Evangelho, é ridículo, né? Eu descobri que numa certa igreja, os caras estão reunindo para beber, diz que eles bebem assim, e aí ficam tudo doidão, um fornicando com a namorada aqui, outro ali, fala, nós estamos libertos, nós estamos na graça. Esse irmão, esse aí é um baita do idiota. Não tem nada a ver com graça isso. Mas que é gostoso, né, irmãos? Eu acho muito lindo, né? Você viver a liberdade de Deus sabendo que você não é escravo de nada. É isso que Paulo está dizendo, ó, vocês eram escravos antes. Os caras entendiam o sofrimento de que é ser um escravo. Não tem liberdade, não tem, né? Está preso. Não faz, as suas vontades são presas e dominadas por alguém, por algo. E o que era esse algo antes na nossa vida? Era o pecado. Nós éramos dominados. Aí nós entramos naquilo que Paulo falou, né, em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Essa é a vida da pessoa que é escrava do pecado, escrava da lei. E essa é a vida daquela pessoa que é religiosa, irmão. Acredita em mim. Acredita em mim. Não existe libertação do pecado sem você se libertar da lei. Toda pessoa que você vê que tem uma boa aparência exterior, de uma boa religiosidade, mas que é movida pela carne, por mais zeloso que seja, na verdade, pode acreditar em mim. A Bíblia está dizendo que essa pessoa, é impossível que ela viva uma vida de liberdade. Ela apenas sustenta uma aparência na carne. Ela apenas consegue sustentar, né, que é um bom marido diante das pessoas, mas só a esposa sabe quem ele é em casa. Eu já contei isso para os irmãos, vou contar de novo, que sempre tem uma pessoa nova, e isso é bom das pessoas novas. Quando eu estava começando a igreja, eu convidei um casal para cuidar dos casais, porque eles tinham tanta cara de um casalzinho legal, eles tinham cara de um casal legal, focinho, roupa de casal legal, andava de mão dada chegando no prédio, eu falei, esse casal é 10. Eu fui procurar a irmã, falei, irmã, eu gostaria que vocês cuidassem dos casais. Naquela época nós tínhamos essa ideia de um cuida do casal, outro cuida
né, do adolescente, outros cuidam do... E era bem departamentalizado, a gente queria dar uma função para cada um para aprender. E aí a irmã falou assim, pastor, de falar para ti, eu estou cansado de apanhar desse homem em casa. Eu falei, vamos, eu cuido do casal. Irmãos, eu fiz parte, né, na minha infância, até os 18 anos, eu fui da igreja do Evangelho Quadrangular. Depois eu fui para uma igreja que era a igreja que mais fala de doutrina. Santo, 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 santo. Não tinha nada de santo, irmão. Eu nunca vi tanto pecado num lugar só. Roupinha show. Eu esqueço uma vez que a esposa do pastor presidente, ela chorava, porque nós levamos uma jovem para cantar na sede, com calça, com saia jeans, só que a saia jeans era pontuda. E ela falou, onde já se pode? Onde está a sã doutrina? Ontem na vigília eu fiquei entristecida vendo uma jovem cantando de saia jeans pontuda. Saia jeans pontuda, irmão, que coisa, é até meio estranho, né? Como é que pode atribuir falta de santidade a uma saia jeans pontuda? Mas eu nunca vi tanto escândalo de prostituição num lugar só. Eu nunca vi tanto escândalo, tanta mentira. Tanta mentira, sabe por quê? Acredite em mim. Nós costumamos a falar, né, sobre, às vezes quando a gente quer apelar com os crentes, a gente fala, porque os muçulmanos jejuam 40 dias, oram 3 vezes ao dia, são um bando de tarados. Se você for fazer uma viagem para Israel, evite passar no Egito. O pastor Aloysio levou lá uma equipe lá para o Egito. Irmãos, a mulher tem que andar de cabeça baixa. Os caras tentam arrombar quarto do hotel para abusar sexualmente das irmãs, das mulheres. E são muçulmanos que estão no período do Ramadã. Como é que é o nome do negócio deles? Ramadã. Jejum de 40 dias, orando 3 vezes por dia, mais tarado do que cara que está preso por prostituição na penitenciária. É isso que a religião faz. Mas o evangelho é outra coisa, irmãos. Amém? O evangelho é outra coisa. Então aqui Paulo está, irmãos, falando sobre o evangelho, né? Roma reunia como características, era a cidade de maior importância política, por ser a sede do governo do Império Romano. Era a cidade mais populosa. Era a cidade que possuía maior riqueza circulando em moeda e mercadorias. Era a cidade que possuía maior diversidade de raças, culturas, línguas e credos. Essa era Roma, isso que simbolizava Roma naquela época, quando Paulo escreveu. A igreja em Roma, havia em Roma uma colônia de cerca de 40 mil judeus, mesmo antes do surgimento do cristianismo. Os primeiros cristãos em Roma eram judeus que conheceram o evangelho e que migraram para a capital. Eles conheceram o evangelho e migraram para Roma. Houve constantes atritos com os judeus descrentes, a ponto do imperador Cláudio expulsá-los de Roma em 49 depois de Cristo. A igreja em Roma foi fundada por um ajuntamento espontâneo sem a presença de um apóstolo. Os crentes iam mudando para lá e eles mesmos abriram a igreja. Olha que coisa linda. É isso que vai acontecer conosco. Você, quando mudar, vai começar lá e vai falar, pastor, eu fui para tal cidade e eu já abri a igreja aqui, nós já estamos reunidos na casa e já estamos multiplicando a primeira célula. Aí você vai ligar para... Quem é o pastor? Eu falo, eu te unjo em nome de Padre, de Filho e de Espírito Santo. Amém. Estudiosos concordam que nem Pedro nem Paulo fundaram a igreja em Roma. Paulo só foi para Roma 3 anos depois de ter escrito a epístola, sendo decapitado 5 anos após, juntamente com Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Milhares de outros cristãos também foram mortos debaixo da mesma perseguição sob o governo de Nero.
Quando foi escrita essa carta, né? A epístola foi escrita no final da terceira viagem apostólica, por volta de 57 depois de Cristo. Quando de retorno para Jerusalém, Paulo, da casa de Gaio, em Corinto, escreve a epístola e a envia pela irmã Febe, que estava de viagem para Roma. Paulo leva a carta. Se fosse hoje em dia, nós ia mandar um e-mail, né? Paulo ia falar e mandar um e-mail. Mas naquela época a comunicação era diferente, amém? Qual que foi o objetivo de Paulo escrever essa carta a essa igreja? Primeiro objetivo, Paulo queria apresentar essa igreja em Roma. Ele desejava o apoio financeiro de Roma para uma viagem à Espanha. Paulo queria apresentar e queria essa contribuição. O segundo objetivo era traçar de modo claro e completo toda a revelação do Evangelho da Graça para anular toda a influência judaizante. E se você começa a perceber, então, a maior parte das cartas que Paulo escreveu era para anular a influência judaizante do judaísmo sobre o cristianismo. Afinal de contas, né, essa igreja aqui era formada por judeus que tinham sido acostumados na lei e que agora, então, se converte, né, ao Evangelho e que estavam aí o diabo tentando colocar o vírus, né, do judaísmo, misturando o Evangelho da Graça com a lei. E nós temos esse problema até hoje nas igrejas. Romanos, irmãos, é chamado do quinto evangelho. Os 4 evangelhos nos mostram Cristo antes da morte e ressurreição. Eles mostram o Emanuel, Deus conosco. Mas Romanos é o evangelho do Cristo ressurreto. Ele mostra não Deus conosco, mas Deus em nós. Porque é depois da ressurreição. Agora não é o Deus que está conosco encarnado, mas agora é o Deus que habita no espírito de cada crente que nasceu de novo. É o Deus conosco. Amém? É o Deus em nós, não o Deus conosco. Vamos aqui estudar algumas coisas importantes e eu acho que vamos para a semana que vem continuar. Você está com a tua Bíblia aí? Eu quero que você aprenda a amar a Bíblia. Amar estudar a palavra de Deus. Por isso que eu tenho falado de livros da Bíblia, amém, irmãos? Nós vamos começar um plano de leitura bíblica com toda a igreja. 1 capítulo por dia, bem detalhado, vai ser bem show. Amém? Nós queremos ser uma igreja da palavra, em nome de Jesus. Pode colocar lá no versículo 1, Zés. Você coloca na Bíblia. Primeira coisa que nós observamos aqui, irmãos, deixa aí. No versículo 1, né? Paulo aqui faz uma apresentação dele. Está se apresentando a essa igreja. E olha como ele se apresenta. Paulo, servo de Jesus Cristo. Amém? Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, então, se apresenta como servo. A palavra servo, no original, significa literalmente escravo. Então, Paulo está se apresentando à igreja, né? Como escravo agora de Jesus Cristo. Tem uma diferença entre você ser escravo do pecado e você ser escravo de Jesus Cristo. E novamente eles entendiam muito bem o que significava ser escravo. Paulo estava falando, agora eu tenho um dono. E é Jesus Cristo. O sentido original é de alguém que foi aprisionado, que foi comprado e que agora não tem vontade própria, mas pertence a outro e está a serviço dele. Esse tem que ser o pensamento do cristão, amém, irmãos? Eu sou escravo de Jesus Cristo. Amém? Nós precisamos entender que em relação ao Pai nós somos filhos. Mas em relação a Jesus nós somos escravos. Amém? Somos escravos. Todo cristão deve ter o mesmo pensamento de Paulo. Eu sou escravo de Jesus Cristo. Eu agora quero fazer a vontade de Jesus Cristo. Eu agora vivo para Jesus Cristo. Eu quero cumprir o propósito de Jesus Cristo. Agora a minha vida é governada por Jesus Cristo. Esse deve ser o coração daqueles que entenderam o Evangelho, que foram comprados por Jesus. Que agora você saiu do reino das trevas e agora você passou para o reino de Deus. Amém? E que agora você possui um dono. Jesus é o seu dono, pois ele te comprou lá na cruz. Um dos motivos, irmãos, pelo qual nós devemos nos consagrar a Deus é porque nós temos um dono. Paulo podia se apresentar de várias maneiras, mas ele fala para os irmãos, eu sou escravo de Jesus Cristo. Eu tenho um dono.
Mas ele continua dizendo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Depois Paulo diz que ele é apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. A palavra apóstolo era usada nas relações diplomáticas de um país para com outro. O imperador não podia ir para muitos lugares, então ele tinha seus enviados, seus representantes, que eram chamados de apóstolos. Amém? Então o imperador não poderia ir, ele enviava o seu apóstolo, o seu enviado, que estava ali representando o imperador. E Paulo está dizendo, eu sou enviado, eu sou escravo, eu tenho um dono, mas também eu sou enviado, eu sou um apóstolo, enviado de Jesus Cristo. Para quê, irmãos? Para o evangelho de Deus. Eu sou enviado para falar do evangelho de Deus. Isso é algo tão interessante, irmãos, e é maravilhoso saber que nós também somos enviados. Esse princípio tem que queimar no nosso coração, irmãos. Eu quero falar para você, eu tenho um sonho muito profundo. Eu sei que às vezes nós não estamos conseguindo ainda avançar como eu gostaria, mas nós vamos chegar lá, que cada crente entenda que é um enviado. Terça-feira o pastor Yuri ministrou uma palavra muito preciosa aqui. E ele falou, sobre o id, sobre o indo, e que a ideia, da grande comissão é enquanto eu estou indo, para trabalhar, eu preciso entender que sou enviado. Para quê? Para o evangelho de Deus. Você precisa entender, irmãos, que Jesus colocou você como enviado lá na família que você está. Jesus colocou você como enviado lá no trabalho que você está trabalhando. Jesus colocou você como enviado no ônibus que você está indo todos os dias. Enviado para quê? Para anunciar esse evangelho de Deus. E que não é opcional para nós falar ou não desse evangelho. Afinal de contas, Paulo está dizendo, eu sou escravo, eu tenho um dono, e ele me comissionou como seu enviado, eu preciso fazer essa obra. Amém? Mas nós, irmãos, ainda estamos muito presos a tarefas, o dia do evangelismo, o dia não sei do quê. Isso é importante, isso tem o seu lugar. Mas, irmãos, nós vamos produzir uma revolução, preste bem atenção, quando o jovem entender que está na universidade como enviado de Deus. Nós temos uma missão, isso que precisa queimar no nosso coração. Nós precisamos viver pela nossa missão. Um cristão que entendeu o evangelho de Deus, que agora entende que é escravo de Cristo, ele não pode simplesmente trabalhar como o mundo trabalha, apenas por um salário. Nós não podemos permitir isso. Nós precisamos entender que nós somos escravos de Cristo enviados. E sabe o que é interessante, irmãos? Que naquela época era muito claro para eles que desrespeitar o enviado de César era desrespeitar César. Amém? Paulo está dizendo aqui com qual autoridade ele está falando com a igreja em Roma. Ele está falando aqui, eu estou falando com vocês aqui, eu vou traduzir o que o Paulo quer dizer. Eu estou falando para vocês aqui, não revestido não com a minha autoridade, mas eu estou falando revestido da autoridade de Cristo, que me enviou. Amém? O João está lá na fazenda como enviado de Cristo. Quem recebe o João, recebe a Cristo. Quem despreza o João, despreza a Cristo. Esse é o princípio da autoridade, da submissão. Amém? Nós nos submetemos a homens que foram enviados por Deus. Pastor Yuri está sendo enviado por Cristo, ele é servo de Cristo. Está sendo enviado por Cristo a Florianópolis. Quem recebe o pastor Yuri, recebe a Cristo. Quem despreza o pastor Yuri, despreza a Cristo. Esse princípio é muito importante. Amém? É com essa autoridade que Paulo se apresenta como enviado por Deus e representante de Deus. Isso é muito forte, amém, irmãos? Aqui nós podemos aprender alguns princípios muito importantes sobre o Evangelho. Paulo fala aqui sobre separado para o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça. Ele mostra aqui, a origem do Evangelho.
O Evangelho foi originado em Deus. O Evangelho não foi algo inventado pelo apóstolo, mas foi algo vindo diretamente de Deus. O Evangelho, irmãos, que nós pregamos, a mensagem que nós pregamos, não é algo nosso, humana, mas é o Evangelho do próprio Deus. Isso é algo tremendo. Estava oculto, era um mistério, mas agora nos foi revelado. Esta é a primeira e mais básica convicção que sustenta todo evangelismo autêntico. Nós não estamos falando de uma mensagem de homens, nós não estamos falando de uma religião, nós não estamos falando de uma filosofia, nós estamos falando do Evangelho de Deus. Você é enviado para falar de uma mensagem que não é sua, mas é o Evangelho de Deus. Amém? E Deus tem compromisso com o seu Evangelho. Segundo o princípio que nós aprendemos aqui, o Evangelho é atestado pelas Escrituras. Paulo está dando, a autenticidade desse Evangelho. Verso de número 2. O qual antes prometeu pelos seus profetas, nas Santas Escrituras. Paulo está falando do Evangelho esse Evangelho de Deus, esse Evangelho da graça, é o Evangelho que foi prometido pelos profetas, nas Santas Escrituras. Isso ele está falando do Velho Testamento. É aquilo que tinha sido prometido no Velho Testamento, pelos profetas, no Antigo Testamento, nas Escrituras. É desse Evangelho que ele está falando. O Evangelho não foi um acidente, mas foi cuidadosamente planejado por Deus, desde a eternidade passada. Amém? Agora o verso 3 nos dá algo muito importante. Ele fala da substância do Evangelho. Acerca de seu Filho. Esse Evangelho é acerca do quê? É acerca de Jesus. É acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. A substância, o conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. Irmãos, quando nós falamos do Evangelho da graça, não estamos falando de uma doutrina. Nós estamos falando de Jesus. Infelizmente, algumas pessoas ficam muito incomodadas com o Evangelho de Deus, com o Evangelho da graça. Eles ficam questionando, quando é que nós vamos falar de outra coisa, pastor? Qual que é outro assunto? Não temos outro assunto. Não temos outra mensagem. Nós só temos esse Evangelho. Porque ele é a pessoa de Jesus. Amém, irmãos? Você quer saber se está sendo ministrado o Evangelho ou não? Quando é ministrado o Evangelho, Cristo é entronizado. Porque o Evangelho é cristocêntrico. O Evangelho coloca Cristo no centro. O Evangelho tira os homens do centro. O Evangelho tira a religião do centro. O Evangelho tira tudo do centro. O Evangelho coloca Jesus no centro. Porque Jesus é o Evangelho. Amém? O Evangelho é a respeito de uma pessoa, o Filho de Deus, aquele que é plenamente Deus e plenamente homem. É desse Evangelho que nós falamos. Nós precisamos, irmãos, entender que nós precisamos levar Jesus às pessoas, através desse Evangelho. O Evangelho inclui muitos itens, como salvação, perdão, justificação, reconciliação, cura e libertação. Mas nada disso é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, nós não morremos por uma placa, nós não morremos por uma doutrina, nós não morremos por uma religião, nós não morremos por uma denominação, mas Paulo, Pedro e os apóstolos morreram por causa do Evangelho, porque o Evangelho é Jesus. Por causa desse Evangelho, nós temos a disposição, sim, se necessário, darmos a nossa própria vida por esse Evangelho. O texto continua aqui dizendo, versículo 3, fala que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Fala que Jesus, vindo da semente de Davi. Paulo aqui, irmãos, está mencionando a humanidade de Cristo, dizendo que ele é descendente de Davi. Deus fizera uma aliança com Davi, de que em seu reino nunca mais teria fim. Jesus Cristo é o cumprimento dessa promessa que Deus fez a Davi.
Agora nós precisamos entender algo, né? Por que que Paulo está falando aqui que Jesus vem da semente de Davi? Porque era necessário Deus se fazer homem, era necessária a encarnação para que a redenção pudesse acontecer. Amém? Porque Deus não morre, mas o Deus encarnado morre. Morre na cruz. E em Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz que para que haja perdão dos pecados é necessário derramamento de sangue. É por isso então que Paulo fala que esse Jesus, ele vem da descendência de Davi, segundo a carne. Ele então fala da humanidade de Jesus, fala de Deus se fazendo homem, fala da encarnação. E existem muitas seitas que dizem que não aconteceu a encarnação de Jesus. Mas se não tivesse acontecido a encarnação de Jesus, ele não poderia ter acontecido a redenção, porque não haveria então derramamento de sangue. Então, Paulo está falando sobre a humanidade de Cristo. Verso de número 4. Declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem outras traduções que falam o seguinte, que ele foi designado Filho de Deus, mediante a ressurreição. Né? Isso aqui é algo interessante, irmãos. Paulo primeiro então fala da humanidade de Jesus, ele sendo encarnado, aquele que é da semente de Davi. Em seguida, Paulo menciona a divindade de Jesus, dizendo que ele foi designado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade e pela ressurreição dos mortos. Paulo aqui, irmãos, mantém uma sequência. Primeiro foi a encarnação, depois a morte e depois a ressurreição. Pela encarnação ele tornou-se filho do homem, e pela morte e ressurreição ele tornou-se filho de Deus. Agora preste atenção. Paulo está dizendo que pela morte e ressurreição, Jesus tornou-se filho de Deus. Agora a grande pergunta, Jesus não era filho de Deus? Como é que Paulo está dizendo que ele foi designado, ele foi declarado filho de Deus? Precisamos entender algo aqui muito importante. A encarnação trouxe Deus para dentro da humanidade. Amém? Porque Jesus se encarnou, ele trouxe Deus para o nosso meio, o Emanuel. O segundo, levou o homem para dentro da divindade. A sua morte e a sua ressurreição, a sua encarnação traz Deus para a humanidade. Mas a morte e ressurreição de Jesus leva o homem para a divindade. Cada um tem um propósito muito específico. Mas aqui o que pode estar te intrigando, pastor, ele foi designado filho de Deus. Vamos entender isso. João capítulo 1, verso 18, projeta para nós lá, Oséias. João 1, 18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Aqui está falando que Jesus é Filho de Deus. Romanos 8,3 diz que Jesus é Filho de Deus. Então, por que ele precisava ser designado Filho de Deus? Procedente da ressurreição, como Paulo está falando. Porque pela encarnação ele se vestiu do elemento humano, que não tem nada a ver com a divindade. Então, Jesus agora ele tem uma parte humana. E essa parte humana precisava agora ser divinizada. Amém? Agora Jesus era 100% homem e 100% Deus. E a mesma coisa que vai acontecer conosco. Jesus aqui então foi, a parte humana dele foi glorificada. Ok? Então hoje nós temos assentado à destra do Pai, alguém que é 100% homem e 100% Deus. E porque ele é 100% homem, ele nos levou agora até Deus. E nós, como seu corpo, fazemos agora parte da divindade.
Então essa parte humana de Cristo precisava o quê? Se tornar filho de Deus. E pelo Espírito de ressurreição, isso aconteceu. Amém? É a mesma coisa que vai acontecer conosco. Amém? Todo esse processo. Mas também nós seremos glorificados com o Senhor. E isso é algo maravilhoso. Diga amém. Pela encarnação, Cristo nos dá a redenção. Mas quando ele foi designado Filho de Deus pela ressurreição, ele pode ser a nossa própria vida. Então se cumpre o propósito, amém, irmãos? De Deus, que é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. E agora Jesus, que era o unigênito, o primogênito. E agora nós somos os demais filhos de Deus que estamos aqui e que não somos mais escravos do medo. Eu sou filho de Deus, por causa de Jesus. Aleluia, diga glória a Deus. Amém? Agora aqui, irmãos, Paulo então fala sobre a pregação desse evangelho. Do verso de número 8 até o verso de número 15, Paulo fala a forma como o evangelho é pregado. No verso de número 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele colocou aqui quem que recebeu a graça e o apostolado. Foi só ele? Não, ele está falando aqui pelo qual recebemos. Então, mediante a Cristo, nós recebemos graça e agora o apostolado. Agora nós nos tornamos, então, enviados de Deus. Isso indica que todos somos enviados para este propósito. Qual o propósito? O mesmo de Paulo. Qual que era o propósito do apostolado de Paulo? Pregar o evangelho. Irmãos, isso tem uma coisa que nós não podemos perder no nosso coração. Qual que é o centro do coração de Deus, que foi a coisa que mais me impactou há 8 anos atrás? Nós somos chamados para pregar o evangelho. Nós somos chamados para gerar vidas. Comunhão é muito bom, estar com os crentes é muito bom. Amém? Mas nós não podemos esquecer para o que nós somos enviados. E tem que sair da nossa cabeça, está entendendo aqui que Paulo está dizendo que nós também somos apóstolos de Cristo. Apóstolos de Deus. Amém? Nós também somos enviados. Que você saia hoje desse culto com essa consciência despertada pelo Espírito Santo. Que você tem uma missão. Irmãos, o que nós esperamos, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas para essa vida, a Bíblia diz que nós somos homens miseráveis. Eu quero que o Espírito Santo comece a provocar isso em nós, esse desejo de falar do Evangelho. Quantas pessoas estão debaixo de acusação, espírito de suicídio? É ou não é? E nós estamos aqui, irmãos, com a mensagem, nós temos a solução. Não médico, não psiquiatra, por favor. Nós temos nos tornado uma igreja muito natural. Mas fomos enviados por quem? Por Jesus. E nós estamos revestidos da autoridade de Jesus. Então agora, com a autoridade de Jesus, nós podemos ir lá, como enviados de Deus, pregar o Evangelho. E nós vamos ver aqui, talvez na semana que vem, mas já vou adiantando aqui, e esse Evangelho, Paulo fala, eu não me vergonho desse Evangelho, que esse Evangelho é o poder de Deus. Você pode falar de boca cheia, e nós precisamos, que o nosso ministério, eu acho que isso deve nos incomodar, que o nosso ministério, esse Evangelho, ele precisa ser acompanhado de sinais. Esse Evangelho, essa pregação precisa ser acompanhada de cura, de libertação de drogado, amém? De restauração de família. E a quem Deus está confiando esse Evangelho? Não é um pastor aqui, porque eu sou igual a você, sou sacerdote como você. Ele está confiando à igreja, você agora, Paulo está dizendo, pelo qual recebemos a graça, o apostolado. Todos nós recebemos essa graça e todos nós recebemos esse chamado, esse apostolado. E nós precisamos, irmãos, nos despertar para a nossa missão.
Não devemos pregar o evangelho porque estamos acusados. Não devemos pregar o evangelho por uma obrigação religiosa. Nós devemos entender e compreender o nosso chamado. Todos nós aqui precisamos ver as nossas células mais ativadas. Mas não fique esperando, irmão, uma reunião de evangelismo da célula, por favor. É lá no seu trabalho, onde você foi enviado. Eu não sei onde você foi enviado, na escola, na faculdade. Onde você está envolvido. Você foi enviado por Deus. Amém? Agora Paulo fala no versículo de número 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. Como é que nós devemos então cumprir o nosso chamado como enviados de Deus, como escravos de Cristo, em espírito? Amém? A palavra espírito se refere ao espírito humano. Quando pregamos o evangelho, não usamos de artifícios, apenas exercitamos o nosso espírito, ouvimos Deus falar. Amém? Deixa Deus te usar, deixa Deus falar com você, deixa Deus ministrar através de você. Paulo menciona o espírito humano 9 vezes na epístola. No capítulo 1, verso 4, capítulo 1, verso 9, capítulo 2, verso 29, capítulo 7, verso 6, capítulo 8, verso 10, capítulo 8, verso 15, capítulo 8, verso 16, capítulo 11, verso 8 e capítulo 12, verso 11. Isso mostra que o que quer que façamos para Deus, devemos fazer no Espírito. Sabe, irmãos, o que é fazer no Espírito? É fazer confiados na graça. Fazer confiados na carne é você confiar na tua oratória, no jeito que você fala, na tua inteligência natural, na tua sabedoria humana. Isso é fazer na carne. Preste bem atenção. Quando você se acha desqualificado para fazer a obra de Deus, você está confiando na sua carne. E quando você olha para a sua carne, você não encontra habilidades suficientes para cumprir o teu chamado. Por isso Paulo está falando, teu chamado não é cumprido pela carne, é no Espírito. Deus quer manifestar a sabedoria dele, Deus quer manifestar o poder dele, Deus quer manifestar a ousadia dele, Deus quer manifestar ele. Ele quer se manifestar através de você. Ele não está interessado nos seus cursos, no seu diploma, na sua sabedoria, nos seus títulos. Ele quer que esse ministério seja cumprido no Espírito. Confiar é na graça de Deus. Você lidera pela graça. Você trabalha pela graça, você prega pela graça, você ora pelo enfermo pela graça. Você faz tudo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo diz que esse evangelho tem que ser pregado em espírito de oração. Amém, irmãos? O que é oração? É você declarar a vontade de Deus. É você liberar a palavra geradora, estabelecedora, criativa. É você chamar à existência aquilo que já existe no mundo espiritual para o mundo natural. Isso é oração. Nós precisamos declarar, amém? Esse evangelho é pregado em oração. Senhor, essa semana eu vou estar trabalhando, eu quero, como enviado do Senhor, fluir. E eu coloco as pessoas que trabalham comigo, eu coloco as pessoas que andam no ônibus comigo, com a minha família. E eu declaro a manifestação da tua graça, do teu poder superabundante, do teu evangelho tocando a vida de cada um deles. Eu declaro aquele coração duro do meu chefe sendo transformado, impactado pela tua graça. Eu declaro meu esposo essa semana tendo uma experiência com tua graça. É isso que Paulo está dizendo. E ele fala aqui no versículo, no capítulo 1, do versículo 11 até o 15, que esse evangelho, irmãos, ele precisa ser pregado com fervor. Se o evangelho, é isso que eu fico assim, às vezes, né? Quando eu vejo os irmãos cantando aqui sobre a graça, e eu vejo um negócio meio apático, é porque não está fervendo ainda. Ah, meu amigo, quando fala assim, eu não consigo entender essa graça. Meu irmão, eu relaciono com pastores que estão ficando loucos. Eles estão ficando com raiva da graça. Um falou bem assim, para de falar desse negócio de graça.
Porque ele não consegue dar um nó na cabeça dele. Até hoje ele ensinava o cara a se esforçar. 10 passos para a vitória contra o cigarro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Agora ele escuta uma mensagem e fala, para de tentar. Ele fala, o que eu vou falar para esse povo? O cara fica louco. É ou não é? A receitinha de bolo, todo o sermão que ele tinha, foi tudo jogado por água abaixo. É muita sacanagem. Irmãos, à medida que nós vamos entendendo o Evangelho vai tomando nosso coração. Quando você encontra para falar com alguém, você vai explodir, você vai ferver. Você vai ter que nem aquela chaleira, né? A água ficou lá esquentando, você esqueceu, quando você vê a tampa está pulando lá. Aí você vai ficar no ônibus, é diferente agora. Meu Deus do céu, estou querendo falar para aquela pessoa. Eu não consigo, vou falar. Está fervendo, está queimando, está explodindo. Paulo está falando que é assim que você fala do Evangelho. Deixa Deus fazer você entrar em ebulição nesses dias. Você não vai conseguir, né? Você vai ter atitudes que até loucas. Quando está em ebulição, irmão, você não está nem preocupado se tem no ônibus 50 ou se tem 5. Você não está nem aí para o negócio. Você quer falar desse Evangelho. Que você tem a solução que o mundo precisa. Nós temos a solução que as pessoas precisam, amém, irmãos? Vamos que o Espírito Santo, né, faça nós entrarmos em ebulição nessa noite. Quero falar desse último tópico aqui. Atitude para com o evangelismo. No versículo 14, Paulo fala uma coisa interessante, olha aqui. Verso 14. Vamos repetir esse versículo? 1, 2, 3, valendo. Olha que interessante, está falando que esse evangelho é para sábio, é para bárbaro, é para ignorante, é para atleticano, é para corintiano, é para empresário de ponta, é para gente que mora em mansão, e é para gente que mora em favela. Como nós temos a visão tão natural quanto os ímpios, nós ficamos achando, o que eu vou falar para o meu chefe, sendo que eu moro naquela casinha lá no bairro X, no Vila Sandra. Paulo está falando, eu sou devedor a sábios. O que significa eu sou devedor, irmãos? Existem 2 maneiras de nos tornarmos devedores. A primeira é quando alguém nos empresta algo e ficamos lhe devendo. Nós nos tornamos devedores daquela pessoa. Esse não era o que Paulo tinha em mente quando falou que era devedor. A segunda maneira é quando alguém me confia um dinheiro para que eu dê a terceiro. Ok? Se deixo de dar o dinheiro, fico devedor de quem me confiou e daquele a quem eu deveria dar o dinheiro. Nesse sentido, Paulo se vê como devedor. Paulo está falando assim, me foi confiado o Evangelho e eu me sinto devedor, porque foi me confiado o Evangelho para anunciar a vocês. Anunciar a gregos, anunciar a bárbaros, anunciar a sábios e anunciar a ignorantes. Então eu me sinto devedor. Irmão, você como apóstolo, como enviado de Deus, você precisa sentir devedor. Tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Foi te confiado o Evangelho. Esse Evangelho da graça foi confiado na sua mão. E agora então você é devedor, porque Deus falou assim, vá lá e fala para a tua família. Vá lá e fala para o teu chefe. Vá lá e fala no ônibus. Vá lá e fala na tua faculdade. Vá lá e fala para os teus clientes. É isso que Paulo está dizendo. No versículo 15, irmãos, Paulo sentiu um encargo de pregar. E assim, quanto está em mim, estou pronto também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Eu estou pronto.
Irmãos, esse é o coração que Deus quer. Você tem que sair daqui hoje dando esse grito: eu estou pronto para pregar esse evangelho. Seja no Sombrais, seja em Campo Largo, seja no Tatuquara, seja em Araucária, seja no Vila Sandra, seja na Fazenda Rio Grande, seja em Florianópolis, eu estou pronto a anunciar o evangelho para vocês. Aleluia! Nossa igreja está pronta a anunciar esse evangelho da graça de Deus. Aleluia! E vai bombar o nosso impacto sábado em nome de Jesus. Convida sábio, convida ignorante, convida quem for. Todos precisam da graça de Deus. Todos precisam, irmãos. Todos precisam. Paulo sentiu o encargo de pregar. Eu estou pronto, eu preciso pregar, eu quero pregar, eu quero pregar, eu quero pregar. E por fim, sabe o que ele fala? Eu não me envergonho. Verso 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meu irmão, como é que nós podemos nos envergonhar desse evangelho? Como é que nós podemos ficar na escola passivos diante de tanta mentira que está sendo falada na sala de aula e nós ficamos como crentes envergonhados de falar do evangelho, em nome do politicamente correto? Com tanta gente aprisionada que você conhece, como é que nós nos envergonhamos do evangelho? Paulo está falando, esse evangelho é o poder de Deus. Meu irmão, a minha oração hoje aqui é que eu e você possamos entrar em ebulição. E que você possa entender que você tem um chamado da parte do Senhor. Pregar o evangelho da graça. Se coloque de pé em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Aleluia. Quantos querem responder esse chamado hoje? Quantos creem como Paulo, você está pronto hoje a pregar esse evangelho? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Comece a orar pelas pessoas que você conhece. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Abraça o irmão do seu lado. Comece a orar. Vamos orar. Vamos orar por um despertamento no nosso meio. Amém, irmãos? Por um despertamento. Aleluia. Por um despertamento profundo. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Ramandala chore canta la malabai.